Sejam bem-vindos aí ao Scout FC, meu nome é Bruno, estamos aqui para mais um vídeo aí. Hoje a gente vai falar da mais nova contratação gremista aí, o Leonel Pérez. O jovem jogador argentino de 21 anos chega aí para reforçar o meio-campo gremista aí nesse início de temporada. E o Leonel Pérez é um jogador aí que se destacou em 2025, sendo um titular incontestável no Huracan, jogando de primeiro volante. O jogador disputou cerca de 38 jogos na sua primeira temporada como profissional, fazendo uma boa temporada. O jogador com 1,86 m, destro e com uma boa envergadura, ele representa aí o arquétipo clássico do primeiro volante, o camisa 5. Um jogador com ênfase na imponência física, agressividade controlada nos duelos e leitura antecipada aí para interceptações. Falando um pouco aí do o estilo técnico do Leonel Pérez, aí uma descrição mais detalhada, o seu estilo é predominantemente defensivo e estrutural, com foco na contenção e na sustentação do bloco médio alto aí do time. Ele não é um volante box-to-box, você não vai ver ele pegando a bola, fazendo boas transições ofensivas, carregando essa bola aí do setor defensivo para ofensivo, fazendo dribles. Não, ele nem também é um construtor de jogadas. Você não vai ver ele dando passes que quebram linha constantemente, passes para os atacantes. Ele é um jogador que tenta fazer o máximo de saídas seguras possíveis. O que você tem que esperar desse jogador é uma boa contenção defensiva, ajudar na pressão da saída de bola do time adversário. É um jogador que tem estamina aí, que tem bastante energia para fazer essas buscas na hora de fazer a pressão na saída do adversário, e além de ter muita garra aí defensiva aí, aquele famoso argentino brigão aí que a gente muitas vezes vê nas Libertadores das vidas, né? Esses jogos aí contra os times sul-americanos aí, argentinos principalmente. Falando um pouco do que a gente pode dos seus pontos altos, né, do Leonel Pérez. Ele tem uma alta taxa de desarmes e recuperações. Ele é agressivo no timing de entrada, com boa capacidade de antecipação e botes precisos. Não hesita em cometer faltas quando é necessário para parar jogadas, parar contra-ataques, mas tem também muita disciplina para ajudar a evitar buracos que ficam durante o jogo. Às vezes um jogador que sai da posição, ou às vezes uma posição que não está bem fechada. Ele é um jogador que tem inteligência tática para conseguir fechar essas posições que muitas vezes ficam abertas durante o jogo. Ele é um jogador que tem um domínio do jogo aéreo muito bom também. Mesmo atuando como meio campista, sua altura e impulsão o transformam num quase terceiro zagueiro do clube em que ele joga. Em bolas paradas defensivas e em segundas bolas, até mesmo em longos lançamentos do adversário, ele tem o costume de vencer duelos aéreos com frequência, ajudando a limpar o setor defensivo. Tem também, como eu disse, um posicionamento muito inteligente e para fazer coberturas. Pérez lê o jogo para fechar corredores centrais, cobrir laterais em sobreposições e proteger a linha de zaga. Ele se move como uma âncora, priorizando o equilíbrio do bloco sobre avanços individuais. Em transições defensivas, é rápido para recuar e reorganizar a estrutura defensiva do time. Tem uma saída de bola curta e segura, tem um bom toque de primeira, bom em passes curtos e capacidade de girar sob pressão moderada. Não é como eu disse, ele não é um box-to-box, ele não é um 8 construtor de jogadas, não é um cara que vai pegar essa bola na defesa e sair jogando para o ataque, limpar uma jogada, criar um bom lance. Muito difícil ver isso dele. Ele é um jogador que joga como um pivô defensivo. Vai muitas vezes pegar essa bola de costas, vai talvez conseguir, se não tiver com uma pressão muito forte, virar o corpo para dar um passe para frente ou um passe para um jogador em boa posição. Ou muitas vezes ele vai pegar essa bola, às vezes vinda do zagueiro, do lateral, e vai reposicionar ela ou para outro zagueiro, ou para outro lateral, para o goleiro. É um jogador que é um pivô defensivo. Os gremistas não devem ver ele construindo jogadas com muita constância. Não é o forte dele esse tipo de jogada. E como eu disse, intensidade e raça é o típico carniceiro argentino. Bate forte, não deixa a bola perdida, pressiona com agressividade e inferniza o adversário. Seu temperamento competitivo o torna ideal para jogos físicos do Brasileirão, que cada ano que passa é um campeonato muito mais físico, principalmente porque
os times aí não tem muito tempo de descanso, né? Então sempre acaba sendo um jogo bem físico. Mas ele tem que tomar muito cuidado aí para não tomar muitos cartões no futebol brasileiro. Em resumo, o Pérez é um volante de contenção pura, que funciona melhor como um pilar fixo em um meio-campo com perfis mais dinâmicos ao redor. Seu teto técnico é limitado na criação de jogadas, mas seu piso defensivo é alto. É um jogador que chega para ser uma aposta aí para o meio-campo gremista. Bem, agora vamos falar um pouco como que o Leonel pode se encaixar no esquema do Grêmio hoje, no esquema do Luiz Castro. O Luiz Castro, que chegou agora nessa temporada, ele desde sua chegada busca implementar um modelo baseado em controle territorial, pressão alta após perdas, saída sustentada desde a defesa, muitas vezes uma saída com além dos 4 jogadores de defesa mais 2 volantes, e variações táticas fluídas, né? A gente vai ver muito o Grêmio jogando um 4-3-3, que às vezes vai virar um 4-2-3-1 ou um 4-1-4-1. Ele valoriza a superioridade numérica na construção. Muitas vezes ele vai querer que o volante jogue junto com os zagueiros na primeira linha de defesa para sair com a bola pro ataque. E ele gosta também de triangulações laterais, inversões de jogo e um bloco médio-alto aí que induz o erro do adversário. Nesse contexto, o Pérez se encaixa como uma peça complementar aí para o meio-campo gremista. O Grêmio não vem com muitos meio-campistas com foco defensivo. O Grêmio hoje tem como primeiro volante o Dodi e o Vila Sante, esse último que está lesionado, mas nenhum desses dois jogadores tem muito foco no poder defensivo. Muitas vezes o Grêmio joga com o Noriega também nessa posição de primeiro volante, mas o Noriega ele está mais para um zagueiro do que para um volante, né, na sua posição verdadeira, né, na que ele se sente mais confortável em jogar. Agora, falando de quais funções provavelmente ele vai cumprir dentro do time. Como eu disse, ele pode jogar muito como uma âncora no time, um volante fixo, um pivô defensivo. Muitas vezes o Grêmio vai entrar num tripé defensivo com 3 volantes, mas eles pode ser esse âncora do meio campo, esse cara mais defensivo, e tendo outros 2 meias mais liberados para atacar, para serem mais móveis e para sustentar aí o setor ofensivo. E muitas vezes também, como eu disse, ele pode jogar entre os zagueiros aí na hora de sair com a bola. A gente pode ver muitas vezes um tripé do meio campo entre ele, o Arthur e o Nardoni mais liberados para jogar mais para frente, para ganhar em campo, subirem na construção e chegarem à área, para verticalizar o jogo do Grêmio. Com certeza o Luiz Castro também vai querer contar com o Leonel Pérez para ajudar na hora das bolas aéreas defensivas, né? Muitas vezes, talvez, quando for jogar contra times que são muito fortes na bola aérea, ou às vezes naquele final de jogo em que muitas vezes um time que está perdendo, ou que está tentando buscar um empate, vai tentar mandar muita bola na área, vai tentar muito lançamento, vai tentar muita correria. Ele pode ajudar muito nesses momentos, porque ele tem uma bola aérea defensiva muito forte. E também ele pode ajudar muito também na pressão alta, quando o time perder a bola, ajudando a caçar jogadores no campo ofensivo, para tentar roubar essa bola no campo de ataque. E bem, com certeza o Luiz Castro vai esperar que o Leonel ajude também na saída de bola, como eu disse muitas vezes, entre os zagueiros, e isso vai ser difícil para esse jogador. Ele não tem essa consistência técnica de quebrar linhas, dar passes muito ofensivos. Tem que tomar muito cuidado para ele não ficar sobrecarregado na construção inicial das jogadas. Ele precisa sempre ter uma opção limpa aí na saída de bola, senão ele pode se complicar, porque o forte dele com certeza não é com bola no pé em construções de jogadas. O forte dele é com certeza sempre sendo esse jogador do bloco baixo e ajudando na parte mais defensiva. No geral, o Pérez não é um craque, não vai ser um craque no meio campo, mas sim um jogador que vai equilibrar o setor defensivo do Grêmio. Um camisa 5 jovem e com alto potencial aí para se tornar um grande jogador mais para frente. Ele vai disputar posições aí com o Dodi, Noriega, o Vila Sante também, talvez quando voltar da lesão.
mas seu perfil é mais físico e defensivo, o que pode ajudar muito o time do Grêmio em certos momentos aí do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Mas os gremistas precisam saber que é um jogador que não é pro atual do Grêmio, né? Vai ser necessário maturar esse jogador, é um jogador que chega muito jovem, ele só fez uma temporada no profissional, vai precisar ter paciência com o jogador e ele precisa se desenvolver algumas características, como por exemplo a saída sob pressão, para que ele possa ganhar confiança e talvez melhorar essa valência dele para o futebol brasileiro. Agora, analisando se essa era uma boa contratação ou não para o Grêmio, bem, a minha análise é a seguinte: é um jogador jovem que tem uma carreira e todo um futuro pela frente, tem muito futebol ainda. E ele tem, como eu disse, ele tem que vir e o gremista, tanto o gremista quanto o próprio Grêmio, sua equipe técnica, né, tem que ter noção de que é um jogador que precisa ser potencializado. Mas ele vem para o futebol brasileiro para ser talvez o melhor volante em questão defensiva. Isso eu acho que eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Mas é claro que ele ainda fica atrás em muitas outras características. Tá longe de ser talvez o melhor volante do futebol brasileiro, mas eu não tenho dúvida que em questão defensiva ele vem para ser o melhor ou um dos melhores. Então, e também pensando um pouco também no preço, né, que foi pago por ele. A gente fazendo uma análise aí de jogadores do mesmo perfil dele, de argentinos jovens no meio campo aí que são exportados para fora aí da Argentina, acredito que o Grêmio pagou um preço, não foi uma pechincha, mas também não pagou caro. Foi um preço aí dentro do mercado argentino. E pensando um pouco nisso, acredito também que sempre que o Luiz Castro pensar que precisa de um primeiro volante para o time, o Leonel Pérez vai ser esse cara. Acredito que ele fique à frente do Noriega. Eu acho que ele é um pouco melhor que o Noriega, sim, inclusive na questão defensiva. E até mesmo ele sendo fraco em criação, acho que ele com bola no pé vai ser melhor que o Noriega. O Noriega é zagueiro, né? Para mim ele é muito melhor na zaga que no meio campo. Então acredito que sempre que o Luiz Castro for pensar no jogador de primeiro volante defensivo, vai ser o Leonel Pérez esse nome. Então pensando, acredito que foi uma melhoria aí pro time do Grêmio. Acho que foi um jogador competente, num valor interessante. Eu diria que foi uma contratação aí nota 8 do Grêmio. Foi uma bela contratação. O Grêmio soube peneirar sim o mercado, vem sabendo peneirar o mercado aí argentino. Contratou o Nardoni também, muito elogiado aí, camisa que joga, que também é volante, mas um volante mais ofensivo. Mas diz aí, gremista, se vocês gostaram da contratação, o que vocês esperam desse jogador. Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Valeu, falou!